Abraão foi o primeiro pai que Deus levanta como modelo, e não à toa, irmãos, hoje Abraão, você sabe, ele é considerado o pai das 3 maiores religiões monoteístas do mundo. Quem sabe quais são? Abraão é o pai dos muçulmanos, Abraão é o pai dos cristãos, e Abraão é considerado pai dos judeus. Então Deus, quando quis dar um modelo para a humanidade, uma forma de se relacionar, ele levantou um homem, porque o pai, ele é o modelo. É claro que a grande maioria de nós, infelizmente, já veio de uma família desestruturada, sem um modelo de pai perfeito. Mas Deus não criou o homem, a figura do pai, para ser dessa forma. Deus criou a figura do pai para ser um modelo. E ele levanta Abraão, e ele fala para Abraão: eu vou te constituir pai de muitas nações, e em ti todas as famílias serão benditas na terra. Ou seja, todos nós somos agora filhos de Abraão, amém? Não é o texto que você abriu, mas lá em Gálatas 3:7 diz assim: sabei, pois, que os que da fé é que são filhos de Abraão. Você sabe, talvez alguém pense assim: mas eu não tenho descendência judaica, né? Eu não sou filho de Abraão. Não, mas a Bíblia está dizendo em Gálatas 3:7 que aqueles que são da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão. É só assim que a promessa de Deus poderia se cumprir, porque Deus falou o quê? Que faria em Abraão benditas todas as famílias da terra, amém? Então a única forma de todas as famílias serem benditas, serem descendentes de Abraão, como que seria isso? Então Gálatas 3:7 fala o quê? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, amém? Fala assim: nós somos o povo da fé, por isso nós somos filhos de Abraão. Então veja, Deus, quando levanta um pai, o que Deus quer mostrar para a gente? Quer mostrar um caminho. Você sabe, o pai, ele é a referência, aquele que dá a direção. Então, quando Deus nos coloca espiritualmente como filhos de Abraão, qual é o objetivo do Senhor? É que nós sigamos o exemplo do nosso pai, amém? Então veja, nós precisamos entender aquilo que o nosso pai Abraão fez para que nós andássemos nos seus passos. Aliás, Gálatas 3:7, que fala: sabei, pois, que os da fé que são filhos de Abraão, no verso seguinte diz assim: ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, os não judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Então nós somos abençoados com Abraão. Por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. Então nós precisamos aprender através dessa figura, desse pai que Deus estabeleceu sobre nós, a maneira de nós agirmos. Amém? Quantos aqui já olharam para Abraão e viram nele a figura de pai? Você sabe, a Bíblia fala que Abraão é pai da fé. E eu estava pensando, porque Deus podia ter escolhido Noé. Noé foi um cara de fé. Pensa, não havia chovido, e Deus manda ele construir uma arca, né? Eu inclusive não era a arca dele, mas era uma parecida que construíram lá no Kentucky. Uma arca gigante, né? E os historiadores não têm exatamente o tempo, mas eles estimam entre 70 e 120 anos para construir uma arca. Então é um homem de fé, é ou não é, irmãos? É um homem de fé e um homem de família, porque ele convenceu a família dele a fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. Então veja, Deus podia ter chamado Noé do pai da fé. Não, mas Deus escolheu Abraão. Por que Deus escolheu Abraão como pai da fé? Então nós vamos agora estudar lá em Romanos 4:3, e eu vou falar a respeito de 5 aspectos da vida do nosso pai que nós devemos seguir da mesma forma como ele agiu. Amém? Então Romanos 4, no verso 3, começa dizendo o seguinte: pois o que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Amém? Verso simples, mas muito profundo, irmãos. Abraão creu e ele foi considerado um justo. Então a primeira coisa, irmãos, a Bíblia fala que Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, irmãos, era um lugar idólatra, era um lugar de muita idolatria, era um lugar
onde se cultuavam outros deuses, e provavelmente a família de Abraão era uma família que não conhecia o nosso Deus, era uma família que tinha outros valores. E a Bíblia fala que Deus, ele vai ao encontro de Abraão. Você sabe, sempre Deus que vai ao nosso encontro. Nós nunca escolheríamos a Deus, mas Deus escolhe vir até nós, e ele faz um chamado, e Deus chama Abraão para que ele saia do meio daquele ambiente. Ele fala: eu vou te levar para outros lugares, eu vou te levar para lugares maiores. E a Bíblia fala que no momento que Deus fez a promessa, Abraão creu. Amém? Abraão creu. Eu quero dizer que a nossa vida cristã começa crendo. Deus te faz uma proposta. Você algum dia ouviu o plano da salvação e você creu. Amém? Quantos creram? Quantos creram? Você sabe, eu sei que para muitas pessoas é difícil você entender. As pessoas falam: pastor, mas é só crer? Mas como assim? É só crer e eu tô salvo? Eu falo: desse jeito, né? Para aqueles que são mais curiosos, né? Deixa eu dizer, você sabe, o primeiro pecado, ele foi, as pessoas acham que foi ter comido aquela fruta, né? A maneira como a Bíblia nos explica. Mas o primeiro pecado não foi nem esse, porque o pecado, antes de se manifestar no mundo físico, ele começa na mente. O primeiro pecado foi um pecado de incredulidade. Porque Deus falou para o homem: o dia que você comer esse fruto, é certo que morrerás. E a serpente fala para Eva o quê? É certo que não morrerás, você não vai morrer. Então, a primeira coisa foi duvidar. Então veja, olha como Deus é perfeito. O antídoto para o pecado original é o quê? Crer. E é interessante que Deus, ele faz essa promessa, ele chama Abraão, ele faz uma proposta, e eu li aqui em Gálatas 3 que Deus, ele pré-anunciou o evangelho para Abraão. Olha que lindo isso, né? Às vezes as pessoas acham que a vinda de Jesus foi assim, por acaso. Não, mas desde lá do momento que o homem peca, se você olhar em Gênesis 3, né, quando Deus vai ter com o homem e a mulher, ele já fala naquele momento a respeito da vinda de Jesus. Ele fala para a serpente: olha, vai vir da semente da mulher aquele que vai pisar na sua cabeça. O diabo não sabia quando, as pessoas não sabiam quando. E Deus, ele chega para Abraão e anuncia o evangelho para ele. E a Bíblia fala que ele creu. Eu quero dizer que você, quando crê no evangelho, você entra nessa nova dimensão, você se torna parte da família de Deus. Então, a maneira como Abraão, ele entra crendo, irmãos. E olha que interessante aqui, a Bíblia fala que Abraão creu e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, foi atribuído, ele foi considerado um justo, apenas porque creu. Então, quando nós cremos, veja, vamos agir igual o nosso pai. Quando Abraão crê, ele passa a ser um justo, né? Esse texto aqui de Romanos 4 fala exatamente a respeito da fé e das obras, né? A Bíblia fala que Abraão, ele se tornou justo quando ele creu. Amém? Ah, pastor, mas a Bíblia fala lá em Tiago que não adianta a gente ser só um ouvinte, a gente tem que ser um praticante, que a fé sem as obras é morta. De fato, irmãos, porque as obras, elas são uma consequência da nossa fé. Mas veja, nós somos salvos por causa da fé. Nós somos justos por causa da fé. Nós não praticamos obras para nos tornarmos justos ou para nós nos justificarmos de Deus. As obras são consequências de um crer corretamente. Amém? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós fazemos como igreja, os líderes, nós fazemos porque nós acreditamos, porque nós cremos, e é uma consequência da nossa fé. Mas nós jamais fazemos isso para nos justificar diante de Deus. Entende a diferença? A Bíblia fala que nós somos criados para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. É diferente. Você não pratica boas obras para ser salvo, mas você foi salvo para praticar as boas obras. Deus sempre te dá primeiro, irmãos. Deus não requer nada que você não tenha. Aliás, o ímpio, a Bíblia fala que o ímpio, o máximo que ele pratica são obras mortas. O ímpio não tem obras diante de Deus, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui com os irmãos, né? Por exemplo, o ímpio, ele não pode ofertar a Deus. Ah, mas por que ele não pode ofertar a Deus? Porque o ímpio, ele tem uma dívida diante de Deus. Então tudo aquilo que ele entrega, na verdade, está amortizando essa dívida que é impagável, essa dívida que é infinita. O único que pode ofertar diante de Deus é aqueles que não devem mais nada para ele.
ou seja, aqueles que se tornaram filhos. Os irmãos estão entendendo? Então não existe obras do ímpio diante de Deus, mas uma vez que nós somos salvos, e aí que está a diferença de toda religião, irmãos. Porque toda religião você pratica obras para buscar a salvação. Nós praticamos obras porque já fomos salvos. Então veja, onde que se opera a salvação? No momento que você crê. Abraão creu e ele se tornou um justo. É simples assim, irmãos. Ele não fez nada. Abraão praticou muita coisa, fez... Aliás, se você for olhar aquilo que Abraão faz, ele dá até umas escorregadas aí. Mas ele não se tornou justo pelo que ele fez. A Bíblia fala que ele se tornou justo porque creu. Amém, irmãos? Você se tornou um justo. Por quê? Porque você creu. Salvação, nós nos tornamos justificados. Agora, o que é ser justo? Sabe, é ser aquele diante de Deus ao qual Deus não encontra falha. Deus atribui retidão, né? No inglês é righteousness. Não é justiça no sentido de equidade, né? As pessoas pensam como justice, mas não é assim. É righteousness, é alguém que é reto aos olhos de Deus, alguém que é perfeito, que não tem defeito. Mas como isso é possível, pastor? Bem, é possível porque Jesus Cristo morreu. E a Bíblia fala que todos aqueles que creram foram colocados em Cristo. Então a justiça de Cristo agora é a sua justiça. Deus, quando olha para você, Ele não olha mais a sua justiça, Ele olha o sangue de Cristo que está sobre você, né? Dedé falou aqui a respeito da arca e da casa de Obed-edom. A arca da aliança no Velho Testamento fala da presença de Deus. E dentro da arca da aliança, Deus havia mandado que o povo colocasse 3 elementos dentro dessa arca. Quem se lembra? O maná, a vara de Arão e as tábuas da lei. Você sabe, esses 3 elementos têm um valor muito simbólico diante de Deus, porque falam de 3 transgressões do homem. Aliás, todo tipo de pecado vai incorrer num desses 3 aqui. A vara de Arão foi o dia que se rebelaram contra a autoridade de Deus. E aí Arão fala, olha, vamos pegar aqui uma vara seca e aquela que florescer, esse é o escolhido de Deus. E aí a vara dele floresceu e aí Deus falou, agora você vai guardar isso dentro da arca como memorial do dia em que o povo desafiou a minha autoridade. Sabe, o maná a mesma coisa. Chegou um ponto que aquele povo no deserto, irmãos, eles recebiam o alimento direto dos céus todos os dias. E eles profanaram esse alimento. Irmãos, muito cuidado, sabe? Não profane o pouco que você tem, né? A Andressa contou o testemunho nosso aqui, eu até me emocionei, porque eu não me lembrava, né? Mas seja feliz com aquilo que você tem, irmãos. Essa é a chave para você ter mais, né? Mas o povo um dia profanou, falou, esse pão vil que o Senhor manda. Então é a rebelião do homem contra a provisão de Deus. Deus manda guardar na arca. E por último as tábuas da lei, que fala da rebelião do homem contra as leis de Deus. Coloca dentro da arca. Você sabe o que eles faziam com essa arca? A Bíblia fala que o sacerdote, ele matava o cordeiro, pegava o sangue do cordeiro e aspergia sobre a arca. Sabe, haviam 2 querubins diante dessa arca. Quando Deus e os querubins olhavam para essa arca, guardando tanta coisa ruim que o homem havia feito, todas essas rebeliões, eles não enxergavam, eles enxergavam o sangue do cordeiro que estava encobrindo todos esses pecados, irmãos. Sabe, ali era, você sabe, tudo no Velho Testamento aponta para Cristo, irmãos. Nós temos que ler o Velho Testamento com a ótica e a revelação de Cristo. Então veja, hoje Deus quando olha para nós, Ele não enxerga o pecado, Ele enxerga o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Não fosse assim, irmãos, ninguém ia para o céu. Não tem como ir para o céu se não for dessa forma. Porque veja, não há um homem que nunca pecou. Mas as pessoas pensam que, ok, eu pequei, mas eu fiz um monte de coisa boa, chega lá, Deus vai colocar na balança, o que der para mais, aí vai ser o lugar que eu vou. Não, não é assim. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Não fala que é o salário de um montão de pecado, é o salário do pecado, né? Você sabe, tem uma linha, né, do evangelho assim, que é bem barulhenta, e o pessoal, ele é meio místico também, né? E eles falam assim, se você ficar assistindo coisa errada, vai cair o seu olho, você vai ficar cego. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O irmão pecou lá com não sei o que, bateu o carro. A Bíblia não fala que você vai bater o carro, a Bíblia fala que você vai morrer. Então a rigor só existe uma consequência para o pecado, que é a morte. Mas por causa da graça de Deus, nós somos perdoados todos os dias. Amém, irmãos? Então veja,
Deus, ele não leva em conta essas coisas depois que nós cremos. Então Abraão, ele creu na promessa do Senhor, ele creu naquilo que o Senhor disse que ia fazer, e por causa disso ele se tornou um justo. Ele foi justificado por causa da fé dele. Amém, irmãos? Convenhamos, irmãos, é muito mais fácil crer nos dias de hoje, porque nós já vimos a promessa se cumprindo. Agora Abraão sequer viu. Deus falou: olha, vai chegar um dia que eu vou enviar, eu vou fazer uma aliança com você, provavelmente a Bíblia não registra isso, né? Então os irmãos me dão licença para uma licença poética aqui, né? Eu acho que Deus contou a respeito de Jesus para Abraão, sabe? Eu acho que Deus falou sim, porque quando Deus ele pede para Abraão sacrificar Isaac, que era o único filho dele, Abraão leva Isaac para o alto do monte, e quando vai sacrificar, Deus fala assim: agora, porque eu sei que você não me negou o seu único filho, eu também não te negarei o meu filho. Ou seja, Deus falou: um dia eu vou mandar o meu filho, e o meu filho vai morrer por toda a humanidade, e todas as famílias vão ser benditas por causa dessa aliança que eu estou fazendo com você aqui. Então quando ele vai sacrificar Isaac lá, falando: agora eu quero ver se você vai sacrificar o seu, Deus comenta com ele como se já tivesse falado a respeito de Jesus: olha, porque você não negou o seu filho, eu também não vou negar o meu. Então eu acredito que Deus anunciou o evangelho para Abraão, e Abraão aceitou, e quando ele creu, ele se tornou um justo. Então eu quero dizer uma coisa: nós somos justificados quando nós cremos. Amém? O dia que você fez todas as coisas corretas, eu quero dizer que você é justificado. O dia que você fez todas as coisas erradas, eu quero dizer que você continua justificado, porque a sua justiça não é o que você faz, a sua justiça é uma pessoa, Jesus Cristo. Nós somos justos por causa de Cristo. Você sabe, as pessoas que pensam que são justificadas por causa de obras, elas têm um grande problema, porque se a sua justiça depender do que você faz, você vai achar que o fato de você receber uma bênção de Deus foi porque você mereceu. E lá no verso 2 de Romanos 4, de Romanos 4 fala o seguinte, né? Porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Olha aí no verso 2. Porque se ele fosse justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Por isso, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, todo aquele que acha que é justificado por causa das suas obras, por causa de cumprir a lei, por causa do seu comportamento, sabe, são pessoas que vão se gloriar diante de Deus. Só tem um problema: a Bíblia fala que Deus não divide a sua glória com ninguém. No céu ninguém vai poder chegar e falar: ah, não, eu estou aqui porque, sabe, eu fui um cara muito bom, eu ajudei na igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você sabe, ninguém vai poder falar isso diante de Deus. É tudo de graça. A rigor, irmãos, tudo que até o que nós fazemos para Deus, deixa eu dizer, eu brinco, né? Sempre que os irmãos falam, é apesar de nós, porque Deus aceita a nossa obra. Agora, você acha que a gente tem alguma obra diante de Deus? Você acha que se Deus mandasse os anjos fazer, não ia fazer muito melhor do que a gente? Então eu acho que Deus até, Ele permite que a gente faça as coisas, permite esse privilégio, para que a gente possa ser participante. Mas até isso para Deus não é o lucro, sabe? O lucro somos nós, né? Deus ele permite que nós façamos a obra, mas nós fazemos porque já fomos justificados. Nós só expressamos aquilo que nós somos. Amém, irmãos? Então, primeira lição do nosso pai: Abraão creu e ele se tornou justo. Como que os filhos de Abraão se justificam? Nós cremos e por isso nós nos tornamos justos. Amém? É assim que Deus lida conosco, irmãos. O dia que nós cremos, nós nos tornamos justos diante de Deus. Segundo ponto, Romanos 4, agora no verso 6. Aqui menciona algo que Davi, um salmo de Davi. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus justifica. Está na sua versão aí, atribuir justiça. Isso, mas aqui está, né? A quem Deus atribui justiça, ou seja, a quem Deus justifica. Vou falar, olha, como que bem-aventurado o homem que Deus olha e fala: não, esse aqui é justo. Então vamos lá, independentemente de obras. Amém? Bem-aventurado
o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obras. 7. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são encobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, mais atribuirá pecado. Então, primeira coisa, nossa justiça não depende de obras. A Bíblia fala que é bem-aventurado aquele que o Senhor considera um justo, independentemente de obras. Amém? Está claro isso, irmãos? Você sabe, isso é tão sério, porque é a base de qualquer religião é essa, irmãos. Você fazer obras para poder receber alguma coisa. Por isso que o cristianismo, o evangelho, o relacionamento verdadeiramente com Deus não pode ser nem chamado de religião, porque é um Deus vindo até você e te dando um presente quando você acredita. Mas veja, então, independentemente de obras, primeiro ponto. Segundo ponto, aqui fala que as iniquidades, não está dizendo que você não vai ter erros, mas as iniquidades são perdoadas. E os seus pecados são cobertos. Veja como a Bíblia usa uma linguagem tão precisa. Se a Bíblia tivesse escrito assim, e os seus pecados são removidos, talvez você falasse assim, bem, mas eu ainda cometi um pecado hoje, então eu não fui alcançado, eu não sou bem-aventurado. Se eu ainda cometi algum pecado, então Deus na verdade não me perdoou. Eu não me enquadro nisso aqui, mas a Bíblia não fala que os pecados foram removidos. A Bíblia fala que os pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo. Não está dizendo que você não vai nunca mais pecar, mas está dizendo que o sangue de Cristo é maior que o seu pecado. Você sabe, tem pessoas que ainda têm muito problema. Pastor, mas eu fiz muita coisa errada, eu não sei se Deus me aceita. Tome muito cuidado com isso. Você está dizendo que o sangue de Cristo não foi suficiente para cobrir o seu pecado. Mas acredite em mim, o sangue de Cristo cobriu todos os pecados, do maior dos pecadores. O apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele era um perseguidor da igreja, ele era assassino, tinha sangue nas mãos dele. Mas Deus transformou ele num homem, no apóstolo da graça, porque o sangue de Cristo é maior que todo o pecado. Então veja, Deus não remove os pecados, Deus encobriu os pecados com o sangue de Cristo. Você sabe, existe muita polêmica, estou falando do apóstolo Paulo aqui, a respeito do espinho na carne. Quantos já ouviram falar do espinho na carne do apóstolo Paulo? E sabe, eu não vou entrar aqui em questões teológicas, mas eu vou dar a minha opinião. Hoje é dia dos pais, eu sou pai, eu vou dar a minha opinião como um pai. Vocês vão me deixar eu poder falar a minha opinião. Você sabe, tem gente que fala que o espinho era isso, era uma doença, Tem gente que fala que era doença, mas veja, se fosse uma doença e o apóstolo Paulo tivesse pedido para Deus tirar a doença, vocês acham que Deus ia negar? Porque a Bíblia fala que todos os doentes que foram até Jesus, Jesus curou. Então a gente tinha que admitir, tem gente que Deus não vai curar. Eu não acredito que seja doença. Existe uma regra simples na Bíblia, chamada de regra da primeira menção. Todas as vezes que uma coisa é mencionada na Bíblia, é ou não é, Júlio? Sem desse jeito, Primeira menção. Toda vez que aparece pela primeira vez na Bíblia, você estuda todo o contexto em volta, e aquilo ali é o significado. Então a primeira vez que a palavra espinho na Bíblia aparece é lá no comecinho, quando o homem peca. Pecado. O espinho está relacionado como consequência do pecado. Então para mim esse é o significado de espinho na Bíblia. Então quando o apóstolo Paulo fala a respeito de um espinho na carne, isso é minha opinião, tá, irmãos? Isso para mim, isso era um pecado que ele tinha. Que pecado é esse? Pecado do orgulho. Porque ele fala assim, por causa da excelência das pregações, me foi dado um espinho na carne. Então veja, era um pecado. Você sabe, Paulo era homem como nós, ele sofria, ele tinha problemas e ele não gostava disso. Ele não gostava do seu pecado, mas ele pecava. Foi ele que escreveu, aquilo que quero, não consigo fazer. Aquilo que eu não quero, eu faço. Você já passou por isso? Não precisa levantar a mão, não. Mas Paulo, ele lutava com isso. E ele foi, Deus, eu quero ser um homem santo, eu não quero pecar. E talvez esse seja a sua oração hoje. Deus, o que eu faço? Por favor, remove de mim esse pecado.
Deus fala o quê? Não se preocupa, a minha graça é suficiente sobre a sua vida. Você não precisa se preocupar com isso. A minha graça te basta. Sabe, irmãos, quantas vezes nós gastamos energia lutando com o pecado? Só que você sabe, isso é a nossa carne lutando contra a carne. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito e não satisfazeis a vontade da carne. Sabe, o pecado é algo resolvido na nossa vida. Se a gente peca, se levante e vai para frente. Mas eu quero dizer, quanto mais nós nos enchemos de Deus, quanto mais nós imergimos nessa verdade, nessa identidade que é nossa, eu quero dizer que mais longe do pecado você vai ficar. Sabe, porque não é você que vence o pecado. Se fosse você que vencesse o pecado, você ia chegar lá no céu e falar: não, eu estou aqui, porque você sabe, eu fiz muito esforço para vencer o pecado e eu consegui, porque eu, afinal de contas, sou uma pessoa determinada, eu sou quase um coach, eu sou alguém que pega as coisas para fazer e resolve. Não, mas não pode, irmãos, não é dessa forma. Você sabe, a religião faz isso. A religião, ela vive de estereótipos. E aí a pessoa, ela vem para um culto, tem uma experiência com Deus e chega: eu quero saber agora, eu quero virar crente, pastor, como é que eu faço? Não, aí você, se for um pastor bem religioso, ele vai falar o quê? Você põe uma roupa assim, você arruma uma Bíblia assim para você colocar debaixo do braço e você começa a falar. Tem pessoas que, você sabe, tem pessoas que aprendem o crentez. Ele não é crente, mas ele andou tanto perto de crente, eu vejo isso, às vezes eu vejo show de comédia, o cara não é crente, mas ele tem o crentez, e a pessoa começa a imitar. Mas deixa eu dizer, não é essa a transformação que Deus quer de nós. Deus quer a transformação interior, irmãos. Ou você acha que Deus está preocupado com estereótipos? Pastor proibiu de beber, mas ele está sentado aqui, está olhando para mim, está vendo uma garrafa de Heineken, morrendo de vontade de beber, mas não pode. Não, irmãos, o evangelho não é isso. Sabe, não diminua o evangelho a isso. A Bíblia fala que o reino de Deus não é comida e nem bebida, irmãos. Para com isso. Para de diminuir algo que é tão grande a esses estereótipos humanos, sabe? Deus conhece, irmãos. Deus, ele trabalha no nosso interior, sabe? Por isso, a Bíblia fala que bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Quero dizer que os nossos pecados estão cobertos pelo sangue. 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais atribuirá pecado. Está falando que não vai ter pecado, irmãos? Não, porque ele acabou de falar que ele cobre os pecados, mas ele jamais vai te acusar dos pecados, jamais vai te imputar dos pecados. Por quê, irmãos? Você sabe, tem gente que acha que toda vez que a gente pega, o cara vai lá e anota lá no céu, Ali, ó lá, xingou no trânsito, bota aí, Elias, 2 pontos, tipo na carteira. E você sabe, existe isso, porque a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala do escrito de dívida, sabe, é uma escritura. Todos nós temos um escrito de dívida, mas tem um porém, irmãos. A Bíblia fala que um escrito de dívida que era contrário a nós foi pregado na cruz. Nós temos o escrito de dívida, mas ele foi pregado na cruz. Foi pago. Está pago. Agora Deus, ele não pode te cobrar de novo. Por quê? Por que Deus não pode cobrar os seus pecados? Porque está pago. Alguém foi lá e pagou a conta. A maneira mais simples de você explicar o perdão para as pessoas: o que você cometeu, não é que Deus te perdoou. Não foi perdoado, não. Alguém foi lá e pagou no seu lugar. A Bíblia fala que um escrito de dívida foi pregado lá na cruz. Por isso, Deus jamais te imputará pecado. Por que você não pode ser acusado de pecado? Deus não pode cobrar a mesma dívida que já foi paga. Deus não, o diabo faz isso, irmãos, cuidado. Que o diabo fica toda vez martelando na sua cabeça: você fez tal. Mas aquele que conhece a palavra fala: minha dívida está paga pelo sangue de Jesus. Amém? Os irmãos estão acompanhando? Pastor, ok, até hoje eu sei que está pago, mas e amanhã se eu cometer outro pecado? Não, já foi pago. Mas como que eu já fui pago amanhã se eu nem cometi? Vou contar um segredo para você aqui, só entre nós, irmãos.
Jesus morreu, nós estamos no ano de 2025. Ele morreu mais ou menos no ano 33. Então, há quase 2000 anos atrás. Pergunto, há quase 2000 anos atrás, você já tinha cometido algum pecado? Mas Jesus não morreu pelos seus pecados? Então, quando as pessoas falam assim, mas como Jesus já morreu pelos meus pecados futuros? Não, na verdade, todos os pecados que ele morreu ali eram futuros, irmãos. Porque você nem tinha existido, você nem tinha pecado. Então, quando Jesus morre na cruz, ele já morreu por todos os seus pecados. Amém, irmãos? Existem duas linhas teológicas para a gente analisar dessa forma. Deus, na sua presciência, você sabe, Deus é alfa e ômega, né? Então, ele não está no cronos, que é essa nossa maneira de contagem de tempo. Ele vive no kairos, ele vive numa outra dimensão de tempo. Ele já está no começo e no fim. Então, uma das linhas teológicas é que Deus já sabia todos os pecados que você ia cometer na vida inteira, e ele colocou ali na cruz. Essa é uma linha teológica. A outra é que o sangue de Jesus é tão poderoso que ele pagou por todos os pecados a mais. E ainda que a humanidade pecasse 1000 vezes mais, o sangue ainda seria mais além daquilo que é necessário para poder pagar. As duas formas, de qualquer forma, das duas nós estamos livres. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então Deus jamais imputará pecado. Lá em Jeremias 31, 33 fala o quê? Que Deus iria fazer uma nova aliança conosco. Não aliança segundo a lei, né, do dia que tirou o povo do Egito, mas que Deus iria o quê? Escrever as suas leis nas nossas mentes e nos nossos corações. Ele iria imprimi-la. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Foram lançados no mar do esquecimento. Amém? Você sabe, eu contei a história da arca aqui, né? Que tinha o sangue sobre ela. Mas você sabe que teve uma vez, a Bíblia conta essa história, que tinha uns curiosos que resolveram dar uma espiada do que tinha dentro da arca. Quem conhece essa história? Me ajuda aí, Hilton, o nome dos cidadãos. Os caras foram olhar, espiar, vamos ver mesmo se tem lá a vara de Arão, se tal. Sabe o que aconteceu com esses caras? Foram fulminados. Eles morreram. Porque Deus não quer que você olhe para os pecados. Deus só permite que você olhe para o sangue. Sabe, não tente lembrar Deus daquilo que Ele decidiu esquecer, irmãos. Sabe, Deus decidiu nos relacionar conosco, e a única forma foi essa forma, apagando os pecados, tirando da memória dele. Ele jamais vai te imputar pecado, porque você creu, porque você se tornou um justo, assim como o nosso pai Abraão. Amém? Terceiro ponto, Romanos 4:11 agora. E recebeu o sinal da circuncisão como um selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então veja, a circuncisão era o sinal do judeu, né? Então quando a Bíblia fala circunciso e incircunciso, está falando de judeu e de gentios, ou seja, todos os povos que não são de judeus. Então aqui está dizendo que Abraão, quando recebeu o selo da circuncisão, o selo da justiça, ele não fazia nem parte do povo da aliança. Ele não era judeu, não havia lei, não havia os judeus, e Deus o chamou, da mesma forma que nós. Você vivia, né, no reino desse mundo, e Deus é quem te traz para o reino. Agora, por que ele recebeu esse selo? Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não judeus, embora gentios, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então ele tornou nosso pai, para quê? Para que em nós também fosse atribuída a mesma justiça do nosso pai Abraão. Amém? Então veja, quando nós cremos, passamos a ser filhos de Abraão. E agora, por causa da bênção dele, né, nós também somos parte do povo de Deus, assim como ele. Porque veja, eu sei que
as pessoas ainda têm um olhar muito natural a respeito do povo de Deus, né? E acham que, Israel é aquele que nasceu, né? Aquele que é filho de judeu, né? Aquele que é semita. Mas Romanos 2:29 diz o seguinte: porém judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu quero dizer que hoje o povo de Deus é aquele que foi circuncidado no coração, aquele que recebeu o seu espírito. Amém? Por isso hoje nós somos considerados o povo de Deus, e por isso que hoje nós nos tornamos filhos de Abraão também. Amém? Quarto ponto. Está acabando, irmãos, fica tranquilo. Quiser avisar lá no Kids para que vai ter homenagem dos pais. Romanos 4, no verso 13, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Os irmãos estão acompanhando? Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então veja, não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência, ou seja, nós aqui, amém? Não foi por intermédio da lei que Abraão e a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, ou seja, de nós sermos herdeiros do mundo, mas sim mediante a justiça da fé. A justiça da fé. Então somente através da fé que nós podemos herdar a promessa. Amém, irmãos? Através da lei você só vai herdar a maldição, porque a Bíblia fala: maldito todo aquele que não permanece nessa lei. Homem nenhum, a Bíblia fala que se algum homem diz que não tem pecado, ele chama Deus de mentiroso. Então todos falharam na lei, e todos aqueles que falham da lei, ele tem maldições sobre si. Por isso nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da promessa. Então todos aqueles que estão debaixo da promessa é que são os herdeiros. Aliás, a Bíblia fala, também o apóstolo Paulo, ele fala dos dois filhos que Abraão teve. Abraão teve um filho com uma escrava, Agar, chamada Ismael, e Abraão teve um filho com Sara, sua mulher, isso já na idade avançada, que é chamado de Isaac. Então é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala: olha, você, e aí ele está fazendo uma referência clara, né? Como eu falei, Abraão é pai das três maiores religiões, né, muçulmana, dos judeus e dos cristãos. E ele está fazendo uma referência aos judeus que viviam debaixo da lei. Ele falou: olha, Abraão teve 2 filhos. Agora o problema é que filho que você é? Você é filho da promessa? Você é o filho de Sara? Ou você é filho da escrava que está debaixo da lei? Nós somos os filhos da promessa. Amém, meus irmãos? Então veja, somente através... E aí quando... Fizeram rápido demais. Da outra vez demorou mais, mas tá bom. Não, presta atenção que nós estamos terminando aqui, irmãos. Veja, quando Sara tem o filho, ela profere uma profecia sobre o filho de Agar, que era da escrava. Ele fala: manda embora o menino, se referindo a Ismael, e fala assim: manda embora o menino, porque ele jamais vai ser o seu herdeiro. Então deixa eu dizer, aqueles que estão debaixo da lei jamais vão herdar a promessa. Amém? Por quê, irmãos? Por quê? Porque aqui fala que a lei anula a fé, e tudo que nós recebemos é pela fé. Por que a lei anula a fé, irmãos? Por que a lei anula a fé? Porque a lei, ela é uma receita de bolo. A lei não precisa de fé. Se eu falar assim: olha, irmão, a irmã chegou aqui e fala: pastor, eu preciso de um emprego. Fala: irmã, jejua 15 noites que Deus vai te dar o emprego. Ela precisa de fé se ela jejuar as 15 noites? Não precisa de fé nenhuma, é uma troca. Não, eu vou fazer tudo certinho aqui, e aí no final Deus vai me dar. É um manual, uma receita de bolo. Agora, por que as coisas de Deus, a graça, exige a fé? Aqui, irmãos, comigo aqui, por favor. Ficou difícil, ficou nível hard. Por que, irmãos? Né? Você sabe, lá em Romanos 4, acho que é no verso 5, conta a história de 2 trabalhadores. A Bíblia fala de um trabalhador que foi lá, apareceu para trabalhar, trabalhou o dia inteiro, e no final foi receber do seu patrão. Eu pergunto, esse trabalhador que trabalhou o dia inteiro, precisa de fé para receber salário? Não, porque ele trabalhou. Essa é a lei, irmãos. Agora, vamos supor que o outro não apareceu para trabalhar.
Perdeu o horário, dormiu até tarde, chegou cansado. Mas aí no final do dia ele lembrou que ele tinha que pagar uma conta. Ele precisava muito daquele dinheiro, irmão. Ele falou, não tem nada a perder, eu vou lá no patrão pedir. Ver se ele quer me pagar. Eu não fui trabalhar. Esse precisa de fé ou não? Precisa. Entendeu a diferença? Nós somos aqueles que não trabalharam, mas vão receber. Mas sabe por que ele recebe? Porque foi alguém lá, você não sabia, foi alguém lá e trabalhou no seu lugar. E na hora de acertar com ele, ele falou, não precisa pagar para mim não. Paga para o Hilton. Paga para o Alisson. Paga para os meus irmãos. Sabe, alguém foi trabalhar no nosso lugar. Mas agora como é que você recebe? É pela fé. Pensou se o Hilton ligasse para mim, pastor, então eu não fui trabalhar e agora eu preciso de dinheiro. Eu falo, Hilton, vai lá receber, que ele vai te pagar. Não, mas imagina, não vou nem sair de cá, vou perder meu tempo, vou cara de pau, ir lá receber. Então essa é a fé. Quem não tem fé, não acessa as coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, já está pago. Já está pago. É a sua medida de fé que vai permitir você pedir. Tem gente que não tem fé para pedir, sabia disso? E a Bíblia fala que não recebe porque não pede. E aí ele olha para a vida do irmão, nossa, o irmão é tão abençoado, Deus deve gostar demais. Não, é só mais pidão. Isso é pidão. Você sabe, irmãos, eu conheço a intimidade de uma pessoa com Deus. A Andressa faz, as irmãs já sabem, né? Uma vez por ano, é por ano? Oração, né? Faz um calendário, cada dia orando por uma irmã. Eu conheço a intimidade das irmãs pelo tanto de pedido que elas fazem. Quanto mais íntimas de Deus, mais pedidos tem. Porque a lista da Neide é bem grande. Isso mostra intimidade. Porque quem não tem intimidade, não, abençoa minha família, tá bom. Não, irmão, se você sabe o Deus que você serve, você vai pedir muito, porque Deus vai te dar muito. Nós não recebemos porque não pedimos, irmãos, porque tudo é dado. Então a lei anula a fé, porque a lei é essa receita de bolo. Não precisa de fé se você cumprir a lei. Não, eu fiz, agora eu quero o pagamento, né? Mas aqui fala que a lei cancela a promessa, porque aí deixa de ser promessa, não precisa mais de fé. E por último, irmãos, acabando agora, Romanos 4,16. Essa é a razão porque provém de fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda descendência. Então, veja, somente através da fé. Essa é a razão porque tem que ser pela fé, para que seja segundo a graça de Deus. A graça é favor imerecido. Tudo que Deus te dá é só para quem não merece. Esse é o paradoxo do Evangelho. Aquele que acha que merece, não recebe nada. Porque afinal de contas, se ele recebeu, o que ele vai pensar? Não, mas foi porque eu fiz. Não, foi porque eu sou o cara. Porque, né, eu fiz tudo correto. Aí a glória não é de Deus. Aí você não honrou aquele que te deu. Você achou que você recebeu por sua causa. A única forma de nós recebermos é pela fé, mediante a graça. É se você não trabalhar e aparecer lá, aí você fala, e aí esse patrão resolve te pagar. Vamos pegar o exemplo desses dois trabalhadores. O que trabalhou o dia inteiro. Chegou lá, o patrão pagou. Ele acha que o patrão fez alguma coisa, que esse patrão é bom? Não, o patrão no máximo pode ser justo. É ou não é? Trabalhou, pagou. Agora esse aqui que não trabalhou, foi lá e o patrão decidiu pagar ele vai falar o quê? Esse patrão é muito bom. Esse patrão é generoso. Então deixa eu te contar, Deus não te abençoa porque você é bom. Deus te abençoa porque Ele é bom. Quanto mais graça, mais manifesta o caráter e a bondade de Deus. Amém, meus irmãos?